Olá, boa noite. Estou aqui com o pastor Saburo e hoje ele vai nos contar um pouco de sua história. Tudo começou em Okinawa. Vivíamos em uma localidade bem simples e éramos bem pobres. Eu vivia com minha mãe, minha avó e minhas duas irmãs. Certo dia, um cobrador de impostos veio e bateu na minha mãe porque não tínhamos recursos suficientes para pagá-lo. Por isso, eu trabalhava para ganhar um pouco de dinheiro. Por causa disso, meus colegas de classe me zoavam. Até que um dia eu fiquei de saco cheio e bati em todo mundo. Esse fato não é muito relevante, mas eu gosto de contar assim mesmo. Por causa de vários problemas, minha mãe fugiu de casa. Eu não quero muito entrar nesse assunto. Por nossa sorte, uma boa família cuidou de nós. Certo dia, um homem veio me contatar, dizendo que meu pai queria que eu estudasse na escola vocacional de Saipan. Eu aceitei e fui até a ilha de Saipan. Senti muitas saudades da minha família depois disso. Na escola, eu recebi treinamento militar. Eu amadureci bastante nessa época. Porém, em 1944, os Estados Unidos, depois do ataque de Pearl Harbor, iriam atacar a nossa ilha como estratégia de combate. Quando chegamos, os ataques americanos foram gigantes. Não tivemos nem chance. Todas as tentativas falharam. Ajudando no combate, vi um sargento ferido. Eu ajudei e salvei sua vida. O nome dele era Aoki, e foi assim que nos tornamos amigos. Depois de dias nos protegendo dos ataques americanos, eu e Aoki estávamos indo em direção ao Monte Merapi. Muitas pessoas estavam desesperadas com a batalha, até que de repente houve uma explosão. Eu fiquei meio desacordado, mas quando eu acordei, eu vi um arco-íris incrível, aquele arco-íris sobre o inferno. Depois de um tempo, um mensageiro militar veio falar de um contra-ataque e que deveríamos agir como honrados japoneses. Mas eu e a Aoki sabíamos que se a gente ficasse, a gente ia morrer. Então fomos até o mar e começamos a nadar até a praia de Matança. Porém a Aoki tinha um ferimento, então fomos descansar em um rochedo. Porém, logo em seguida, veio uma onda e eu quase me afoguei. Mas a partir desse dia, eu nunca mais encontrei o Aoki. Chegando na praia, eu encontrei um grupo de soldados que estava mais afastado. Nesse grupo, eu conheci um cara chamado Jojima. Jojima criou um plano para que a gente se infiltrasse no campo de detenção de Susep. Eu fui no local e me fingi de estudante e consegui entrar. Logo em seguida, ele também se disfarçou de outra pessoa e conseguiu entrar. Um tempo depois, nós vimos um civil japonês ajudando um americano. Jojima não aceitou aquilo. Para ele era traição, então pediu para que eu o matasse. Nós fizemos um plano e foi isso que eu fiz. Depois disso, conseguimos fugir. Mas um investigador chamado Guerrera começou a nos procurar e nos achou como suspeitos. Jojima se safou da situação, mas eu também não vou falar muito sobre isso. Depois disso, conseguimos fugir. Mas um investigador chamado Guerrera começou a nos procurar e nos achou como suspeitos. Jojima se safou da situação, mas eu também não vou falar muito sobre isso. Eu fui levado para o julgamento da Corte Marcial Naval e Militar. No fim do julgamento, fui sentenciado à pena de morte e levado até Guam. Foi nesse local que eu encontrei a Bíblia. Eu não a lia e não ligava para ela. Eu entrei lá com 18 anos e depois de um ano, o Departamento de Justiça analisou meu caso de novo e minha sentença foi diminuída para prisão perpétua. Depois disso, eu fui levado para a prisão do Havaí. Eu não entendi porquê, mas foi isso que aconteceu. Nesse lugar, eu conheci Jesus através de um cara chamado Kamikawa. Ele me entregava panfletos, e foi assim que eu aprendi o básico sobre Jesus. Depois de um tempo, recebi uma sacola com as minhas coisas da prisão de Guam. Eu fiquei muito feliz ao saber que minha Bíblia estava lá. Então eu estudei muito e depois de um tempo formei um grupo de estudos. Meu comportamento era bem ruim quando eu cheguei, mas por causa dos estudos e do meu aprendizado, eu praticamente me transformei. Eu pedi ao Sr. Harper que me permitisse ir a uma igreja e que eu me batizasse. Ele permitiu, e depois de um tempo, quando voltei, ele disse que escreveria uma carta e enviaria para os Estados Unidos para que reavaliassem o meu caso. Depois de muito tempo e também muita oração, o diretor Harper voltou, e ele disse que enfim eu estava livre. Eu saí da prisão com 28 anos. Eu voltei para o Japão e decidi fazer um curso de teologia. Eu me formei e virei um pastor. Eu voltei a Okinawa por causa de uma promessa que eu havia feito com Deus. Foi nesse lugar, depois de altos e baixos,
que eu comecei a evangelizar sobre o meu amado Jesus Cristo.